Olá, bem-vindos ao Fórum 20 anos, 20 temas, realizado no âmbito das comemorações dos 20 anos da Entidade Reguladora da Saúde. Aqui na página eletrónica da Entidade Reguladora da Saúde, no canal do YouTube e no LinkedIn, serão periodicamente transmitidos fóruns temáticos numa iniciativa que decidimos chamar 20 anos, 20 temas. É este um espaço de discussão aberto ao público e em direto. Para participar neste fórum não são necessárias inscrições prévias e qualquer pessoa pode participar. Uma nota, os fóruns serão gravados para que depois possam ser visualizados a qualquer momento na página da Entidade Reguladora da Saúde. E para efeitos de RGPD, quem submeter perguntas deve ter em conta que está a autorizar a exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que teremos sempre o cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples para participar neste fórum é usar a caixa de comentários. Contudo, as perguntas devem ser sobre os temas que estão a ser debatidos. Outras questões não serão abordadas, pois não condizem com o tema. Dentro do possível, tentaremos responder a todas as questões e àquelas que sejam mais pertinentes. Outra forma de participar é submeter uma pergunta através de vídeo. Veja como. Para enviar uma questão em vídeo, deve antes de tudo aceder à página da Entidade Reguladora da Saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. O fórum de hoje tem como tema Registro de Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde, Procedimento e Formalismos. O Registro de Sistema de Registro de Estabelecimentos Regulados, SERER, da Entidade Reguladora da Saúde, constitui uma obrigação legal das entidades responsáveis por estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde em atividade no território de Portugal continental e destina-se a publicitar e a declarar a situação jurídica desses estabelecimentos, tendo em vista o cumprimento das atribuições da entidade reguladora da saúde. Este será o foco da intervenção do André Quintino, do Departamento de Registros e Licenciamento, que está aqui conosco. Olá, André, vamos a isto? Não tenho o microfone. Tens que O ligar o micro. microfone. Ok, tens que ligar aí o micro. Muito bem, obrigado, André. Bom dia a todos os presentes. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi endossado para estar aqui presente. É um enorme orgulho e um grande privilégio estar aqui neste webinar, ou melhor, nestes fóruns temáticos de comemoração dos 20 anos, 20 temas. 20 anos de existência da entidade reguladora da saúde, com muita história, muita dedicação e sempre muito trabalho. O tema intitulado de hoje e que será abordado, e como tu disseste muito bem, Vítor, será Registro de Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde, Procedimentos e Formalismos. Esta apresentação é uma apresentação que está dividida em 3 partes. Na primeira parte sintetizaremos de uma forma simplificada a missão, a atribuição e os poderes da ERS enquanto reguladora. Seguidamente trataremos da análise aos formalismos de registro e, por fim, o procedimento de registro com uma componente mais prática.
Missão e poderes. Como é de conhecimento geral, a ERSE tem a missão da regulação e da supervisão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, quer seja no âmbito privado, no âmbito social, no âmbito público, cooperativo ou cooperativo. A ERSE é uma pessoa coletiva de direito público, com natureza de entidade administrativa independente, dotada de autonomia administrativa e financeira, com gestão e independência orgânica, funcional, técnica, gozando também de poderes de regulamentação, regulação, supervisão, fiscalização e sancionatórios e mediação de conflitos. As suas atribuições compreendem a supervisão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, a garantia dos direitos relativos ao acesso dos cuidados de saúde, a verificação da qualidade da prestação de cuidados de saúde e dos demais direitos dos utentes e a verificação da legalidade e da transparência das relações económicas entre os diversos operadores do mercado, entidades financiadoras e utentes. A nível dos poderes que a ERSE concentra em si, temos, como já foi dito, estes 5 poderes, os poderes de regulamentação que estão enquadrados na elaboração de regulamentos, de recomendações, de diretivas genéricas, os sancionatórios, as coimas e as sanções acessórias. Temos também a regulação e a supervisão que estão enquadrados as ordens, as instruções, as advertências, as recomendações, as providências, a mediação de conflitos, que é a mediação ou a conciliação de conflitos entre estabelecimentos pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde, entre eles, ou então entre estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e prestadores do setor privado ou social, ou ainda no âmbito das parcerias público-privadas, de convenção ou de relações contratuais. No que respeita ao poder regulatório que a ERSE tem no âmbito da fiscalização, a ERSE faz auditorias, fiscalizações e vistorias. Agora entraremos naquela segunda parte dos registros, no registro ERSE, concretamente nos formalismos. A finalidade do registro destina-se a dar publicidade ou publicitar e a declarar a situação jurídica de todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Permite também à ERSE ter um conhecimento integral do número de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde existentes, e permite também ter o conhecimento da sua composição e da sua organização, de forma a assegurar o rigoroso exercício das funções e dos poderes regulatórios que tem. Existem 3 conceitos fundamentais no que se refere ao registro que devemos ter em linha de conta, nomeadamente o que é o estabelecimento responsável, a entidade responsável pelo estabelecimento prestador de cuidados, é o estabelecimento prestador de cuidados de saúde e ainda o conceito de prestação de cuidados de saúde. Por entidade responsável por estabelecimento prestador de cuidados de saúde, aquela entidade jurídica, pessoa singular ou pessoa coletiva, que se assume perante o utente como responsável pela prestação de cuidados de saúde e é responsável pela sua organização e funcionamento, e presume-se que existe a prestação de cuidados de saúde de modo autónomo ao utente, quando a entidade emite faturas ou recibos próprios aos utentes. Ou ainda possui convenções ou acordos públicos ou privados para a prestação de cuidados de saúde. Outro conceito, não menos importante, é o conceito de estabelecimento prestador de cuidados de saúde, que é qualquer tipo de estabelecimento, seja no setor público, privado, cooperativo ou social, nos quais sejam prestados cuidados de saúde, nomeadamente hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas ou de anatomia patológica, equipamentos ou unidades de telemedicina ou ainda as unidades móveis e as termas. Este conceito de estabelecimento prestador de cuidados de saúde, portanto, está presente no Regulamento 66, barra 2015, 11 de fevereiro, inclusive no anexo estão discriminadas detalhadamente quais os estabelecimentos, portanto, que estão abrangidos
ao registro da ERSE. O terceiro conceito é o conceito de prestação de cuidados de saúde, que são todas aquelas atividades desenvolvidas por profissionais de saúde, devidamente habilitados e credenciados para o efeito, e que tenham por objeto a prevenção, a promoção, o restabelecimento ou a manutenção da saúde, bem como o diagnóstico, o tratamento, a terapêutica e a reabilitação. Existem três tipos de estabelecimento sujeitos a registro: os estabelecimentos fixos, que é qualquer tipo de estabelecimento que funcione de forma fixa e permanente num imóvel; as unidades móveis, que são toda aquela prestação de cuidados de saúde que se pode realizar através de uma unidade motorizada ou na prestação de cuidados de saúde ao utente, ou então uma unidade de telemedicina, que se caracteriza por ser uma prestação de cuidados de saúde à distância, utilizando meios de transmissão ou de comunicação eletrónica. As entidades abrangidas pela obrigatoriedade legal de registro no SRER da ERSE devem promover a inscrição previamente ao início da sua atividade. Após, portanto, o correto e o correto registro, a correta inscrição dessa mesma entidade e o registro do estabelecimento, portanto, na ERSE, devem sempre promover a atualização dos dados de registro num prazo de 30 dias a contar da data de alteração. A consequência do incumprimento, portanto, da atualização dos dados de registro ou da falta de inscrição de entidade e do registro do estabelecimento ou dos estabelecimentos, portanto, esse mesmo dever não sendo cumprido, constitui uma contraordenação punível com coima de 1.000 a 3.740 euros para pessoas singulares e de 1.500 a 44.890 euros, consoante o infrator seja, portanto, uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva. A data de início de atividade corresponde à data do início da prestação de cuidados de saúde. Nos dados de entidade, e veremos mais à frente, é a data de abertura ao público do primeiro estabelecimento, no caso de ser um estabelecimento fixo. Se for no estabelecimento móvel ou telemedicina, é a data do início do funcionamento, portanto, dessa mesma unidade. No que se refere à data de início de atividade dos dados do estabelecimento, é a data de abertura ou a previsão de abertura, uma vez que, portanto, o registro do estabelecimento e a inscrição de entidade poderá ser feita previamente e deverá ser feita previamente à data de abertura do estabelecimento. Deverá então ser, portanto, a data de abertura ou a data prevista da abertura do estabelecimento e da consequente prestação de cuidados de saúde. A nível de pagamentos, os pagamentos, existem dois tipos de pagamentos. O primeiro pagamento será de 1.000 euros de taxa de registro até 4 profissionais de saúde. A partir do 5º profissional de saúde, e por cada profissional de saúde adicional são mais 25 euros, e de contribuição regulatória anual serão de 500 euros. Até 4, e a partir do 5º, inclusive, por cada profissional de saúde adicional, serão mais 12,5 euros. Existe a redução do valor da taxa de registro para 200 euros, no caso das associações de doentes legalmente reconhecidas e no caso dos profissionais que cumpram estes 4 requisitos, nomeadamente exercerem a sua atividade por conta própria, ou seja, ser um profissional liberal ou uma pessoa singular, emitir os recibos verdes, por exemplo, diretamente aos utentes, sem colaboradores associados, ou seja, essa prestação de cuidados de saúde é feita única e exclusivamente pelo mesmo profissional de saúde, em regime de dedicação de menos de 28 horas semanais, ou seja, o somatório portanto, da prestação de cuidados de saúde em que existe a faturação diretamente ao utente não ultrapassa as 28 horas semanais. E um quarto requisito que se pode desdobrar em 2. Ou quando esse mesmo profissional de saúde acumula com a prestação de cuidados de saúde noutras instituições, ou no caso de usufruir, portanto, uma reforma ou uma pensão. Tipos de licenciamento. Existem, como nós sabemos, 2 tipos de licenciamento.
o licenciamento por mera comunicação prévia, ou apelidado também de licenciamento simplificado, e existe o licenciamento ordinário. O licenciamento simplificado, portanto, é efetuado e é exigido, portanto, no Serrer da ERSE, a partir do momento em que a entidade declara que tem, portanto, uma determinada especialidade que está abrangida ao licenciamento, o sistema automaticamente, portanto, exige que se proceda ao licenciamento. Como vimos, poderá ser o licenciamento simplificado ou o licenciamento ordinário. O licenciamento simplificado, como o próprio nome diz, de uma forma simplificada, há um preenchimento de um formulário de licenciamento. O responsável legal da empresa, ou os responsáveis legais, ou então a pessoa singular, portanto, promove a competente assinatura digital do próprio ou da empresa a quem as pessoas obrigam a assinar, e após a correta submissão, portanto, os técnicos da ERSE irão promover pela validação. Do licenciamento, as tipologias que estão abrangidas ao licenciamento simplificado, temos a medicina dentária, os centros de enfermagem, as clínicas e consultórios médicos, as terapêuticas não convencionais, as unidades de radiologia, de medicina física e reabilitação e aquelas unidades que atuem na área do tratamento e da recuperação com comportamentos aditivos. No que concerne ao procedimento ordinário, como o próprio nome diz, é mais complexo, porque além de exigir o preenchimento, portanto, do competente formulário de licenciamento e da competente assinatura de quem a empresa obriga a assinar, ou no caso ser um profissional liberal, existe também a anexação de um conjunto de requisitos, nomeadamente de documentos. E mesmo após a validação, há, portanto, um procedimento em que a ERSE irá e terá de realizar uma vistoria prévia. As tipologias que atualmente estão sujeitas ao procedimento ordinário, portanto, estão aqui estipuladas: o internamento, a cirurgia de ambulatório, a neonatologia, a medicina nuclear, a diálise, a patologia clínica, os laboratórios de genética, portanto, e de análises clínicas, e as unidades que, portanto, também laborem com os comportamentos aditivos, nomeadamente as comunidades terapêuticas. De referir aqui uma à parte que, em matéria de licenciamento de laboratórios de patologia clínica e análises clínicas, os laboratórios seguem o procedimento ordinário, contudo, os postos de colheitas seguem o procedimento simplificado. Registro ERSE, formalismos. Iremos agora visualizar de uma forma muito genérica, portanto, como podemos promover o registro na entidade reguladora da saúde. Temos aqui uma imagem ilustrativa que, portanto, demonstra o fluxo de registro dos prestadores, ou seja, uma pessoa singular, uma pessoa coletiva, efetua um pré-registro, preenche uns dados determinados, portanto, referentes à própria entidade, requer os códigos de acesso. Com esses códigos de acesso, portanto, acede à designada área privada, que é a designação dada aos dados do registro, atualiza os dados de identidade do estabelecimento, os serviços dos colaboradores e promove o licenciamento simplificado ou ordinário, no caso de alguma tipologia, alguma especialidade médica assim o exigir, e promove depois a competente submissão do registro e o competente licenciamento. Para efetuar o pré-registro, portanto, o prestador deve aceder ao site da ERSE, a www.erse.pt, clicar na opção Registros de prestadores e declarar que leu e compreendeu as informações ali disponibilizadas. Posteriormente, deve preencher, portanto, os dados referentes à entidade, número de contribuinte, a morada da sede fiscal ou a morada fiscal, portanto, a designação da entidade. Preenchidos estes dados requeridos, quando o pré-registro, irá receber, portanto, a informação que o pedido de senha
foi recepcionado por parte dos serviços da ERSE e que posteriormente irão ser enviados, após a validação desse mesmo pré-registro, 3 e-mails. O primeiro e-mail é um e-mail informativo respeitante ao pedido de senha. O segundo e-mail será um e-mail em que será atribuído um utilizador à entidade. E o terceiro e-mail, um e-mail para, portanto, o prestador criar uma password. Criada a password e com a informação do utilizador, deverá o prestador aceder novamente ao site da ERSE, clicar na opção área privada, introduzir o utilizador que foi remetido pelo endereço de correio eletrónico da ERSE e utilizar, portanto, e preencher a senha que foi criada pelo próprio. E, posto isto, acede, portanto, à designada à área privada. Aqui temos vários separadores. O separador início, portanto, dá as boas-vindas. Neste caso, uma vez que é um pré-registro, não diz se existe alguma sessão de dados pendente de validação ou por submeter. Mas aqui, para todos os efeitos, este separador início é um separador que informa sobre a submissão ou a falta de submissão de dados e da existência de sessões de dados pendentes. O separador entidade, dependendo se é pessoa singular ou pessoa coletiva, portanto, tem todas as informações requeridas por parte da ERSE respeitantes à entidade, pessoa singular ou pessoa coletiva. Nos dados do estabelecimento, portanto, temos portanto, a possibilidade de inserir no estabelecimento e os competentes serviços, e além dos serviços, os respeitantes colaboradores. Clicando em estabelecimentos e na opção inserir estabelecimento, aparecem-nos logo 3 possibilidades. A possibilidade de inserir um estabelecimento fixo, uma unidade móvel ou uma unidade de telemedicina. Temos aqui, portanto, a imagem de cada um dos tipos de estabelecimentos existentes. O primeiro aqui em cima do lado esquerdo, um estabelecimento fixo. Portanto, do lado direito, um estabelecimento ou uma unidade de telemedicina e a unidade móvel aqui em baixo. Na inserção do serviço e após, portanto, o correto preenchimento dos dados do estabelecimento, teremos de inserir o serviço. Aparecerá uma opção no final da página para inserir o serviço, em que, ou os serviços, em que depois, portanto, deve o prestador promover a inserção da informação respeitante ao responsável técnico ou ao diretor clínico desse mesmo serviço ou dessa tipologia e, portanto, preencher as especialidades todas que estão adstritas ao estabelecimento em causa. Aqui a dúvida, uma das dúvidas que muitas vezes surgem é quais são os profissionais de saúde que devem, ou que podem e que devem ser registados. Médicos, médicos dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de diagnóstico terapêutica e terapêutica inclui também, portanto, os técnicos no âmbito das terapêuticas não convencionais, nomeadamente os acupuntores, os naturopatas, fitoterapeutas, osteopatas, os quiropráxicos e os técnicos de medicina tradicional chinesa. Outro tipo de técnicos que também deverão ser, portanto, inseridos são os optometristas, os podologistas, os psicólogos clínicos, os psicometricistas e os psicopedagogos clínicos. Após, portanto, a correta atualização dos dados de entidade, dos dados do estabelecimento, a inserção do serviço e dos respeitantes colaboradores, ou profissionais de saúde, melhor dizendo, deverá, portanto, o prestador clicar na opção submissão, no topo da página. Ao clicar na opção submissão, posteriormente, portanto, será gerada, irá aparecer um novo separador, um separador de pagamentos, em que será gerada a taxa de registro ou, dependendo da data de início de atividade inserida, poderão também ser geradas as contribuições regulatórias, respeitantes a anos anteriores. A nível do pagamento da taxa de registro, portanto,
ao clicar ali portanto, na linha da taxa de registro, vai aparecer, portanto, dois modelos. Este é um modelo exemplificativo, mas vai aparecer, portanto, uma primeira folha, uma primeira página com, portanto, a notificação do pagamento da taxa de registro, enquanto que a segunda será a nota de liquidação, em que traz informações com as referências, portanto, para pagamento, via multibanco, internet, a importância a pagar, a data de início de pagamento e a data limite de pagamento. Também, portanto, na coluna da direita irá aparecer, portanto, a informação respeitante à forma de pagamento, nomeadamente o banco, o prestador deve selecionar o pagamento ao Estado e setor público, inserindo o montante e a referência. Após a submissão do pedido de registro na área privada, portanto, como nós já vimos, irá ser gerada a nota de liquidação, o prestador efetua o pagamento dessa mesma nota de liquidação ou das várias notas de liquidação, nomeadamente da taxa de registro e das contribuições regulatórias, se for esse o termo aplicável, e 3 dias úteis após o pagamento, portanto, neste caso da taxa de registro, os técnicos da AERS iriam verificar os dados do registro, se tudo estará ou estaria em conformidade, e registavam a entidade. Ao registar a entidade, consequentemente, portanto, iria ficar disponível, portanto, a certidão de registro para impressão. Sendo certo que após a validação, sejam de dados do registro ou a validação do registro ou da inscrição de uma entidade, automaticamente, portanto, o prestador recebe sempre um e-mail a informar dessa mesma ou dessas mesmas validações. Convém também referir que na área privada existe um separador colaboradores que está disponível, portanto, para visualização. A listagem que aparece neste separador colaboradores, a listagem de profissionais de saúde, respeita àqueles, portanto, profissionais de saúde que estão registados. No caso de existir uma sessão de dados criada e ainda não tiver sido submetida e validada por parte dos técnicos da AERS, esses mesmos profissionais de saúde não vão constar nesta listagem. Separador de licenciamento. O separador de licenciamento permite visualizar os pedidos de licenciamento que foram efetuados, que foram deferidos, que se encontram em preenchimento, portanto, referente às tipologias existentes. Uma vez que, portanto, a temática aqui seria e é o registro de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, procedimentos e formalismos, abria, portanto, este leque do licenciamento, porque posteriormente e futuramente irá haver, portanto, uma ação, um webinar dedicado à parte do licenciamento. Se não estou em erro, até creio que é dia 16 de abril. O separador outros, portanto, tem um conjunto de opções, permite, portanto, em matéria da gestão de reclamações, aceder ao portal do SGREC, visualizar as mensagens que foram enviadas por parte da entidade colaboradora de saúde, aceder às certidões de registro, portanto, efetuar qualquer tipo de requerimento, seja de averbamento, da direção clínica, da emissão de certidão provisória, de autorização da acumulação de direções clínicas, da alteração da data de início de atividade, e permite também, entre outros, portanto, visualizar, portanto, relatório de vistorias e os contactos efetuados entre o prestador e a entidade reguladora da saúde. Aqui temos o exemplo demonstrativo de uma certidão de registro, em que atesta que, portanto, um referido estabelecimento está registado, e no caso de esse mesmo estabelecimento ter alguma tipologia que seja exigida, portanto, a licença de funcionamento, temos o exemplo aqui na direita. Sendo certo que por cada estabelecimento prestador de cuidados de saúde,
cada estabelecimento prestador de cuidados de saúde, no registro, terá uma certidão de registro. Poderá depois ter uma licença de funcionamento, no caso de existir alguma tipologia licenciável e ter sido promovido esse mesmo pedido de licenciamento. Toda esta informação está disponível, portanto, no site da ERSE, nos estatutos da ERSE, no Decreto-Lei no 126, no Decreto-Lei 127 do licenciamento, na Portaria 150/2015, de 26 de maio, no respectivo Regulamento de Registro 66/2015, também no Regulamento 86/2016, de licenciamento, portanto, e no Regulamento 14/2020, de 9 de janeiro. Este último respeitante ao lançamento, a liquidação e cobrança de taxas e contribuições regulatórias devidas à ERSE. Um ponto, no caso de surgir alguma dúvida, até mesmo a nível de alterações que sejam necessárias, portanto, realizar na área privada, a ERSE também tem disponível um manual de procedimento de registro, que tem toda a informação detalhada no que respeita ao registro de pessoas singulares, registro de pessoas coletivas, portanto, a inserção de profissionais de saúde, inserção de estabelecimentos, inserção de serviços, requerimentos, entre muitos outros tópicos. E parece que chegaste ao fim. Sim, sim. Muito rápido. Vamos então, a partir de agora, abrir um espaço dedicado aos nossos espectadores, aos cidadãos, aos prestadores, utentes dos serviços de saúde, que queiram colocar questões. Como é hábito, há duas formas, ou a submissão de vídeos, e isso teria que acontecer previamente, ou através da colocação de perguntas na caixa de comentários. Podem ser utilizadas as caixas de comentários que estão disponíveis na página eletrónica da Entidade Reguladora da Saúde, no canal do YouTube, na página do LinkedIn, e depois serão avaliadas para serem aqui exibidas. Salientamos que a utilização, a partir do momento em que a submissão da pergunta seja efetuada, ao abrigo do RGPD, está a autorizar a que a possamos exibir aqui neste fórum. Solicitava ao nosso apoio, à Ana Leal e ao Ricardo, que se já tiverem alguma questão, que a possam colocar no ar. Aí está a primeira. Raquel Fonseca, que meios registros serão necessários, quais os procedimentos a adotar quando queremos, numa clínica, criar mais gabinetes médicos e de enfermagem? Quintino. Em relação a esta situação, parte-se do princípio que, portanto, a entidade está inscrita, não é? O estabelecimento está registado. Aqui, portanto, se calhar convém falar nas duas situações possíveis. No caso do estabelecimento já estar, portanto, registado e com uma especialidade, por exemplo, medicina geral e familiar, já inserida, e já com licenciamento de clínicas, para a tipologia de clínicas e consultórios médicos. Nesta situação, o que, portanto, o prestador deverá fazer é atualizar a listagem de especialidades médicas que foram adicionadas. No caso da enfermagem, e partindo do princípio que o estabelecimento está registado e que não tem ainda portanto, o licenciamento para essa mesma tipologia, deverá, nos dados do estabelecimento, ser criado portanto, um serviço autónomo de enfermagem, de forma depois a promover o competente licenciamento para a tipologia em questão. Muito obrigado, Quintino. Vamos à próxima pergunta do próximo espectador, Margarida Cisnando. A que normas e requisitos estão sujeitos os estabelecimentos que realizam terapias incluídas na reabilitação e que apenas têm trabalhadores técnicos, entre parênteses, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala? Nesta situação, portanto, partindo do princípio que é um estabelecimento prestador de cuidados de saúde, portanto, cuja entidade fatura diretamente ao utente, isto independentemente de ser pessoa singular ou pessoa coletiva, estão abrangidos a registro e terão obrigatoriamente, ou individualmente ou através da empresa, registrar todos os profissionais de saúde,
depende da forma como se apresentam perante o utente e depende da organização e funcionamento do mesmo, mas este tipo de, portanto, especialidades técnicas estão abrangidas única e exclusivamente, portanto, a registro, não estão abrangidas a licenciamento. Muito obrigado, André. Vamos então passar agora um vídeo de um espectador, Paulo Araújo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a excelente iniciativa da ERSE na comemoração dos seus 20 anos de nos proporcionar esta partilha de conhecimentos num dos temas mais interessantes. Gostaria de colocar duas questões. A primeira, a obrigação do registro da ERSE deu-se em 2006. Essa obrigatoriedade de registro deu-se para todo o tipo de estabelecimentos? Segunda questão. Quais os profissionais de saúde que se podem inscrever ou registar na plataforma da ERSE sem cédula profissional e somente com o seu número de contribuinte? Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos que promoveram esta iniciativa e a abordagem deste tema. Obrigado. Bem, não foi uma, foram duas perguntas, Duas André. questões. Sobre a primeira, sobre a obrigatoriedade Sobre a de obrigação registro. de registro na ERSE, portanto, que se deu em 2006, não é? Eu creio que a questão era se essa obrigatoriedade legal de registro se deu para todo tipo de estabelecimentos. Exato. Não, inicialmente, em 2006, a obrigatoriedade legal de registro ocorreu somente para estabelecimentos fixos. Com a aprovação dos estatutos da ERSE, com o Decreto-Lei 126/2014, de 22 de agosto, portanto, passaram a estar também sujeitos a registro as unidades móveis de saúde e as unidades de telemedicina. De recordar que as unidades de móveis podem assumir a forma de unidade motorizada ou da prestação de cuidados de saúde aos domicílios. A segunda questão, eu creio que tem a ver com respeitava a aos profissionais tipologia de saúde que se podem inscrever com sem cédula. com o contribuinte na plataforma da ERSE. Com o contribuinte na plataforma da ERSE, os profissionais que se podem inscrever são os optometristas, os psicometricistas, os psicopedagogos clínicos e os profissionais na área social, referentes unicamente à saúde mental. Este tipo de profissionais, estes últimos, referem-se no âmbito das comunidades terapêuticas, daquele licenciamento dos comportamentos aditivos. Muito bem, parece que temos pelo menos mais duas ou três perguntas escritas. Vamos ver a próxima. Raquel Gustá. No caso dos centros ópticos, é necessária a presença de um oftalmologista durante todo o tempo de funcionamento do estabelecimento? Não. Essa situação, o que acontece é o seguinte, até há um parecer da Ordem dos Médicos que diz que, sim, de uma forma geral, que os médicos não podem, os médicos oftalmologistas, não é? Não podem, portanto, trabalhar em óticas. Em óticas são, portanto, os técnicos, os optometristas ou os técnicos de ortótica, portanto, que colaboram nesses mesmos estabelecimentos. Se existir, portanto, essa prestação de cuidados de saúde, devem promover o competente registro na entidade reguladora da saúde, a partir do momento em que, portanto, faturem e se apresentem como responsáveis pela organização e funcionamento desse mesmo estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Portanto, em relação à optometria, portanto, e à ortótica, não estão abrangidos a licenciamento. Só apenas passamos à próxima. Obrigado, André. Mas antes de passarmos à próxima pergunta escrita, eu queria fazer uma pessoal, que é, quando da instrução do processo de licenciamento simplificado, é necessário que o prestador anexe um documento no formulário de licenciamento que seja preenchido por ele? Assim, regra geral, portanto, no licenciamento simplificado, isto fugindo um bocadinho à parte dos registros, no licenciamento simplificado apenas existem duas tipologias que carecem da anexação de documentos, nomeadamente radiologia, que, portanto, exige que seja anexada a cópia da licença de segurança radiológica, emitida pela EAPA, que a partir de julho, como todos nós sabemos, irá ser a entidade reguladora da saúde, também a tratar dos processos de licenciamento de segurança radiológica, e, portanto, os postos de colheitas.
Os laboratórios de patologia, aliás, o licenciamento de laboratório de patologia clínica e análises clínicas, como eu já tinha referido anteriormente, o laboratório em si está abrangido ao licenciamento ordinário. Os postos de colheita estão, portanto, abrangidos a licenciamento simplificado. Neste licenciamento simplificado dos postos de colheitas, portanto, é necessário anexar a memória descritiva, o projeto de arquitetura, portanto, os termos e as condições de transporte dos produtos biológicos e, portanto, um requerimento dirigido ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da entidade reguladora da saúde a requerer, portanto, o competente licenciamento. Sempre que é efetuado esse mesmo pedido de licenciamento para cada uma das tipologias, portanto, o próprio formulário tem lá um campo destinado à anexação desses mesmos documentos. Obrigado, André. Vamos à próxima questão. Rui Aguiar, como profissional de fitoterapia, trabalhando sozinho, trabalhador independente e apenas para videoconferência, quais seriam as taxas aplicáveis? Sim, temos então a prestação de cuidados de saúde, portanto, neste caso é um estabelecimento, uma unidade de telemedicina, portanto, teriam de ser cumpridos aqueles 4 requisitos, ou seja, ser profissional liberal, a tempo parcial, ou seja, o somatório de horas semanais não poderiam ultrapassar as 28 horas semanais, sem colaboradores, e, portanto, cumprir um daqueles 2 últimos 4 requisitos, ou usufruir de uma pensão ou reforma, ou então acumular funções para uma outra entidade, uma clínica ou um hospital. Portanto, seria mesmo, sendo certo que os primeiros três requisitos são obrigatórios. O quarto é que pode ser um ou outro. Muito bem, mais uma vez obrigado, André. Passamos a mais uma pergunta, também de um Rui Aguiar, 2 Ruis Aguiar seguidos, ou seja, um trabalhador independente que apenas dá consultas de telemedicina tem que se registar como estabelecimento? Sim, para todos os efeitos, o profissional de saúde procede à inscrição, portanto, ao registro da pessoa singular. Depois registra o estabelecimento, e neste caso, sim, seria um estabelecimento, prestador de cuidados de saúde, no âmbito de uma unidade de telemedicina. Como nós vimos anteriormente, existem 3 tipos de estabelecimento, o fixo, o móvel e o telemedicina. Neste caso, sendo prestados cuidados de saúde diretamente ao utente, portanto, numa unidade de telemedicina, teria de promover o competente registro desse mesmo estabelecimento. Muito bem. Vamos à próxima questão. Rui Aguiar, eu penso que é a mesma pessoa. Se esse trabalhador apenas fizer algumas horas por semana, digamos 10 horas de consulta por semana, tem direito à taxa reduzida de inscrição e anual, ou já tem que estar registado noutra instituição? Sim, era aquela situação que eu tinha falado em relação Há pouco, sim. portanto, ao tempo parcial. Tem que cumprir 4 requisitos, sendo que 3 são obrigatórios. O 4º requisito pode ser um de 2. Ser profissional liberal, a tempo parcial. E o 4º requisito, ou acumular funções numa outra entidade, para outra entidade, não é? Ou então usufruir da pensão ou da reforma. Agora a próxima questão também é em vídeo. André, peço a tua atenção. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de parabenizar e agradecer à ERSE pela iniciativa e audácia em promover estes fóruns que são benéficos a todos e nos permitem, enquanto prestadores de cuidados de saúde, esclarecer muitas das dúvidas existentes. Agradecer ao orador pela excelente exposição que nos propôs e a todos os intervenientes. A minha questão é apenas uma. Nos dados da entidade, na área privada, do regulado do campo de notificações eletrónicas, é possível inserir mais do que um endereço de correio eletrónico? Muito obrigado. Eu, por lá, se não disse o nome deste espectador, chama-se Ricardo Fernando e coloca a questão sobre adicionar um correio eletrónico extra nos campos da área privada.
Na era privada, no campo notificações eletrónicas, apenas é possível, portanto, inserir um endereço de correio eletrónico. Não é possível inserir mais que um. Penso que a E já questão agora, fica. obrigado. Já, Eu ah, também agradeço o upload de pelo menos 2 vídeos, não sei se há mais algum. não, Hum, para já não há, mas estas foram 2 pessoas até ao momento que fizeram o upload de vídeo. Temos mais perguntas escritas e Claro, temos pelo menos mais 5 minutos de emissão para não ultrapassar os 50 minutos. muito Eh, bem. eh, Vamos a mais uma pergunta, por favor. No caso de trabalhar enquanto fisioterapeuta e ter registro em nome singular já na ERSE e posteriormente pretender passar para regime unipessoal, mantém os 2 registros ativos em nome individual e a empresa? Em relação a esta questão, a partir do momento em que existe um fisioterapeuta que está, portanto, inscrito na ERSE e tem o competente, portanto, registro do estabelecimento de fisioterapia, partindo do princípio que quer criar uma empresa, ou seja, portanto, ter uma pessoa coletiva, não é? O que deverá fazer é promover, uma vez que vai faturar e vai se apresentar perante o utente como responsável por essa mesma entidade, promover o registro ou a inscrição da empresa ou da pessoa coletiva. Tem a necessidade de estar registado como pessoa singular e pessoa coletiva? Não, desde que portanto, a pessoa coletiva não tenha acordos e convenções. Se tiver acordos e convenções no exercício portanto, da sua função, automaticamente portanto, terá de ter os 2 registros. Se não, o registro como pessoa coletiva, e uma vez que vai começar a faturar como empresa, bastará. Obrigado mais uma vez, em nome de AP. E agora vamos à última pergunta, acho eu que é que está. Filipe TF, no caso de terapeuta da fala, em exercício de trabalhador independente, com consultas dadas, quer em local fixo, quer em, por exemplo, escolas do sistema público e privado, quer em casa do utente, como deverá ser registado o estabelecimento? Locais são muito variáveis ao longo do tempo e mudam frequentemente. E já agora outra pergunta, qual a taxa de registro aplicável? Pronto, aqui para todos os efeitos, a taxa de registro aplicável depende sempre, não é pelo número portanto, de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde existentes. Todos nós sabemos que, existindo ou eu prestando, por exemplo, realizando a prestação de cuidados de saúde em vários estabelecimentos, eu deverei registar todos os estabelecimentos. Isto independentemente do tipo de estabelecimento ser, portanto, fixo. Se eu estou aqui no Porto e tenho um estabelecimento onde presto cuidados de saúde, nem que seja 1 hora por semana, presto também em Coimbra, em Lisboa, tenho que registrar os 3 estabelecimentos fixos. No que diz respeito à telemedicina, portanto, deverá também ser registado esse mesmo esse estabelecimento, onde são prestados cuidados de saúde que utilizam, portanto, os sistemas de informação e as componentes eletrónicas, não é? E no âmbito dos domicílios. Portanto, o tipo de estabelecimento, quando é inserido no SERER de unidade móvel do tipo de domicílios, permite, portanto, categorizar quais são as freguesias, os municípios e os concelhos onde serão prestados essa mesma prestação de cuidados de saúde. No que diz respeito e no que respeita portanto, ao pagamento, o pagamento, independentemente de ter um estabelecimento ou 10 estabelecimentos, se para todos os efeitos, portanto, cumprir aqueles 4 requisitos: profissional liberal, a tempo parcial, sem colaboradores e acumular funções, portanto, numa determinada entidade ou usufruir da pensão ou reforma, serão, portanto, 200 euros taxa de registro e depois anualmente os 25 euros. Todas as outras situações em que não sejam cumpridos esses 4 requisitos serão os 1000 euros taxa de registro, até 4 profissionais de saúde, e depois anualmente contribuição relatória 500 euros. Muito obrigado, André Quintino, pelas tuas palavras, pela tua exposição e pela tua participação
nesta edição do Fórum 20 anos, 20 temas. A próxima edição deste fórum será no dia 12 de março, também às 11h30, e o tema será Direito à Informação. Como é hábito, podem submeter as vossas perguntas por comentários. Se caso não viram respondida neste fórum a vossa questão, podem enviar um correio eletrónico para o e-mail registros@rs.pt. E da nossa parte, a todos, mais uma vez, obrigado pela vossa presença e participação. E então, até ao próximo fórum, dia 12 de março, 11h30, e o tema Direito à Informação.